Vai começar de novo, né? Mais um domingo, né? Hoje a gente vai encerrar essa série, uma pequena série, que a gente aproveitando aí o momento da seleção brasileira, da Copa do Mundo. Nós já conversamos um pouco sobre esse sentimento tão bom, né? Que a gente experimenta nessa época de cada quatro anos. E já começou de novo, né? E nós estamos aí, já assistimos 2 jogos do Brasil, torcemos. Eu não estava muito animado, mas o último jogo foi eu posso dizer que eu tive uma experiência muito legal. Eu me reencontrei como torcedor, foi muito bom. Torcendo até o finalzinho, e quando o Brasil conseguiu, a gente lavou a alma, né? Foi muito legal e torci muito, e foi muito... o grito de gol, né, os dois ali, foi uma sensação de me sentir ali representado por aqueles jogadores. Até o Neymar, foi lindo. Estou muito feliz, né? Mas é tão bom ser brasileiro. E apesar de todas as nossas dificuldades e das limitações, né, do nosso país, nesse momento a gente se lembra que nós somos brasileiros e eu tenho incentivado a gente se lembrar que nós somos cristãos brasileiros. E aí que está, somos sal. Nós recebemos de Deus a missão de ser sal e luz nesse país tropical abençoado por Deus, né? Deus nos deu o privilégio e a honra da missão. Tem gente que tem uma missão mais fácil, né? Por exemplo, a Júlia, eu falei, ela nasceu na Alemanha, lá no sul da Alemanha. Parece um paraíso lá, né? Parece aqueles livros de pintura e tal. Estava muito fácil para ela e ela veio para o Brasil. Ela veio encarar aqui com a gente o desafio de ser cristão aqui. Brincadeira. Mas cada um tem um desafio, né? A gente não pode minimizar lá o desafio deles também. Mas eu fico feliz em me ver hoje como um cristão brasileiro. Nesse contexto aqui, com todos os adversários que a gente precisa enfrentar todos os dias. Nós conversamos que, como igreja também, como é bom ser uma igreja brasileira, uma igreja cristã, que crê nas Escrituras, né, como única regra de fé e de prática, que tem a vida embasada, sustentada pela palavra de Deus, com o desafio de testemunhar o Evangelho aí para essa nação que a gente ama, né? Então, como é bom sermos brasileiros, nós conversamos que para sermos cristãos e a gente vencer essa competição, né, que é esse torneio, sermos vitoriosos, a gente precisa superar alguns adversários. Lá no primeiro domingo a gente falou sobre desesperança. Nós precisamos vencer uma crise de desesperança. Não é verdade? Depois de descrença, desconfiança. Hoje, eu vou falar também de um outro obstáculo, de um outro grande adversário, que parece que é bem particular a nós, brasileiros, e tem até, a gente vê isso nitidamente na nossa seleção. A gente precisa vencer esse adversário aí, ó, o individualismo. Se a gente não consegue superar, nós não vamos conseguir cumprir o propósito que Deus pensou para nós, idealizou para nós. Nós, como igreja, nós precisamos vencer o individualismo. E como cristãos também, como pessoas, como marido, esposa, pai, mãe, filho, amigo, a gente precisa vencer esse adversário aí, porque senão nós não vamos ter sucesso, né, na nossa campanha. A gente vai ser eliminado, como pessoas e como igreja também. E para isso a gente vai dar uma olhada nesse texto, Atos 9, versículo 19 até o 29, esses 10 versículos. Vou convidar você a fazer essa leitura comigo. Atos, capítulo 9, do 19, diz assim: E depois de comer, recuperou as forças, e Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, Saulo.
começou a pregar onde? Nas sinagogas. O quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Ele que tinha ido para Damasco para prender e matar os cristãos, estava indo para as sinagogas pregar que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Não é esse Saulo? Não é esse homem? Todavia, versículo 22, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Percorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Então ele fugiu de Damasco, fugiu da perseguição dos judeus, que queriam matá-lo. Ele era um traidor, um grande traidor, como ele, o maior dos perseguidores dos cristãos, agora estava pregando a favor de Cristo. Como ele se tornara um cristão. Aí ele foge de Damasco, chega em Jerusalém. O que acontece em Jerusalém? Quando ele tentou se reunir com os discípulos em Jerusalém, todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Olha a situação. Ele sai de Damasco, foge daquelas pessoas que queriam matá-lo, tinham tramado a morte dele, chega em Jerusalém, vai procurar os irmãos, a igreja, e os irmãos não o recebem, porque eles estavam com medo dele. Eles não confiavam, eles não acreditaram na conversão de Saulo. Aí, versículo 27, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Convido você, a olhar para esse momento na vida de Paulo e na vida de Barnabé. Vamos deixar Deus falar conosco através desse texto? Simples, é uma verdade simples. Exige de nós uma atitude de sujeição e submissão. Então fala assim: Senhor, fala comigo, eu quero aprender, eu preciso vencer o individualismo, eu preciso superar esse adversário. Me ajuda, Senhor. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Deus, através desse texto. Age na tua igreja. Nós precisamos de ti, no nome de Jesus, nós clamamos. Amém. Amém. Queria chamar a sua atenção para Barnabé, para esse homem. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 4, volta algumas páginas, capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4 de Atos, aquele trecho tão lindo, aquele resumo que Lucas faz da obra do Espírito Santo na igreja, a obra de Cristo na igreja, a obra do Deus Pai na igreja, como a igreja crescia em graça. Aí no versículo 36, diz assim, José, falando aqui de todo o corpo, de todas as pessoas aqui, que a gente não vê, parecia que era uma a alma do povo, como está escrito aqui. Ali parece que não havia ninguém ali que se sobressaía. Era uma alma do povo, o coração do povo era um só. Eles eram unidos, eles
eles viviam uma prática viva, muito ali palpável, né? Todo mundo enxergava a unidade da igreja e não haviam pessoas necessitadas, todos eram generosos e dividiam o que tinham. Essa imagem da igreja que nasce em Jerusalém a partir da obra de Jesus e é levantada pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, essa igreja de milhares de pessoas em Jerusalém estavam se encontrando com Jesus e vivendo aquilo que Paulo chama de receber as bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E de repente, o Lucas ele faz um parêntese aqui, ele pega a lente e se aproxima daquele povo da igreja em Jerusalém e vai mostrar, vai focar na vida desse José. Está falando da igreja, mas de repente ele olha para o José. O que esse José tinha de tão especial, hein, irmãos? Olha só, José, vamos ler no 35 antes. E o colocavam, eles no 34, não haviam necessitados entre eles, pois os que possuíam as terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aí no 36, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou consolador, ou filho da consolação. Bar é filho da consolação. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse é o mesmo José, o filho da consolação, que vai ser essa peça fundamental. Eu queria que a gente pensasse assim, né? Todo mundo conhece o apóstolo Paulo. Todo mundo sabe quem foi Paulo, né? Para muitos, o Paulo é o fundador do cristianismo. Foi o cara que fundou o cristianismo, a importância de Paulo e até onde ele foi. Todo mundo sabe muito bem do ministério de Paulo, a gente tem isso na Bíblia. Mas não haveria Paulo não ia existir se não fosse Barnabé. Se não fosse Barnabé, a gente nunca tinha ouvido falar de Paulo. Né? Eu vou lembrar da nossa seleção. A gente sabe que a gente tem um pouco de dificuldade. O brasileiro, né? A gente tem ouvido sempre que a gente é muito individualista. Nós não sabemos jogar em grupo, né? O individualismo sempre foi um problema, porque para nós a gente quer brilhar. Todo mundo precisa ver o que eu sei fazer, e como eu sou bom, e como eu tenho talento. Todo mundo precisa apreciar, eu quero que todo mundo veja. E a gente tem muita dificuldade com isso, né? O jogo coletivo, a gente tem dificuldade com o jogo coletivo. Os europeus estão nos ensinando já, né? Aquele 7-1 lá da Alemanha, foi essa lição do individualismo versus o jogo coletivo. Ninguém é tão excepcional assim, mas eles jogam juntos. Está lá o Barcelona e essa coisa do jogo coletivo, do time que funciona como um. Nós brasileiros a gente tem muita dificuldade. Está lá o Neymar está aprendendo a dura lição, né? Mas eu creio que ele está aprendendo a dura lição. Ele está começando a enxergar, opa, peraí, não tem que ser só eu, não eu, né, brilhando, mas é o time, é o grupo, é a seleção. Essa necessidade que a gente tem de aparecer, gente, isso é pecaminoso. Né? A gente pensa nas nossas vidas e a gente quer ser protagonista, sabe? Sabe a história da sua vida? Você quer ser a grande estrela da sua vida, da sua história. Não estou falando da história de outro. Eu quero ser o centro da minha vida. Eu quero ser o centro do filme da minha vida, né? O protagonista, o grande ator da minha vida. Eu não quero ser coadjuvante, porque o coadjuvante nem aparece. O coadjuvante está lá.
Mas hoje, né, o Espírito Santo quer falar com você que o melhor da vida é ser coadjuvante. Barnabé foi coadjuvante. Só que não existe Paulo sem Barnabé. Né? E o que aconteceu com Barnabé? A gente viu aqui que Paulo havia se encontrado com Jesus, ele tinha tido uma experiência poderosa. Jesus falou para ele: eu vou transformar você no meu apóstolo. O apóstolo que eu vou enviar para os gentios e para os reis, dos poderosos, das nações, todos vão ouvir o que você tem a dizer. Eu vou transformar você naquele que persegue para ser alguém perseguido por amor de mim. Você vai sofrer por mim. E Jesus fez isso com Paulo. Paulo teve aquela experiência poderosa. Ninguém conseguia entender como é que aquele homem, sendo quem era, né? A outra cena de Saulo foi ele matando. Ele foi o personagem principal na morte de Estevão. E na perseguição da igreja, e de repente ele estava lá do outro lado. Ele era o grande ativista contra o cristianismo. E de repente ele estava do outro lado, dizendo que Jesus é Deus. Dizendo que os cristãos estão no caminho certo. E ele foi tido como um grande traidor. Aí ele foge, e ele chega na igreja, pensando em ser acolhido, mas os irmãos não acreditam, não confiam, não acolhem. Os apóstolos ficam com medo dele. Espera aí, esse cara aí não é aquele lá? Não vamos confiar, não vamos aceitá-lo, não vamos acolhê-lo. Aí entra em cena quem? José, natural de Chipre. Ele tinha o nome de José, mas quando as pessoas olhavam para ele, eles deram um novo nome para ele. Ele era o filho da consolação. Ele era consolador. Aí Barnabé pega na mão de Paulo: não, Paulo, vai lá, vamos lá que eu vou levar você. O que Barnabé faz é emprestar sua reputação para Paulo. Ele fala: não, pode confiar nele que eu garanto. Vem aqui, vocês precisam ouvir o que Deus fez para ele, ouvir o que Deus fez para ele, com ele, olha o que aconteceu com a vida dele. Eu vi o que ele estava fazendo lá em Damasco, eu presenciei a pregação de Paulo em Damasco. Vocês precisam ouvir o que Deus fez com ele e o que o Senhor Jesus está falando com ele. Barnabé empresta a reputação, e não só isso, Barnabé serve como plataforma. E é isso que a gente vai ver no desenvolver aí do ministério de Paulo com Barnabé. É Barnabé que leva Paulo lá para Antioquia. É Barnabé que apresenta Paulo para aqueles irmãos, porque Barnabé, ele era natural de Chipre, ou seja, ele era um cristão helênico, ele era um cristão de fora, de longe de Jerusalém, ele era um cristão de cultura grega, e é ele que entende que Paulo foi chamado para aquele povo específico. Então ele pega na mão de Paulo e ele leva Paulo e fala: Paulo, vamos comigo. Chega lá em Antioquia, mesma coisa. Vocês precisam ouvir, vocês precisam ouvir o que Deus está fazendo com esse rapaz, com esse homem. E logo depois a igreja de Antioquia, e foi lá em Antioquia que as pessoas foram chamadas de cristãos pela primeira vez. A gente vê isso lá no capítulo 11 de Atos. E de repente a igreja de Antioquia envia os apóstolos, envia o apóstolo, o enviado do Senhor, o mensageiro, o portador do evangelho, Saulo, que agora Paulo, e Barnabé, os dois juntos. E eles fazem toda aquela primeira viagem. É Barnabé. Barnabé, então, ele serve como escada, como plataforma, sobe nas minhas costas, que as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Existe uma figura importante no Novo Testamento. Essa figura é esse homem, Barnabé, que todos o conheciam como o filho da consolação. Nós precisamos aprender com Barnabé. Você não precisa ser o protagonista da sua vida, sabe, o personagem principal da sua vida. Né? O Gil estava me falando isso ali no cantinho agora. Ele falou: Marcos, você não sabe o que
essas coisas que a gente está falando aqui, e o que a gente está ensinando aqui com os irmãos, onde isso vai chegar lá na frente? Né? Uma mãe que dedica a vida para os filhos, o pai que dedica a vida para os filhos e coloca neles, que entende, eu vou sair de cena e eu vou servir de plataforma para eles. Não há nada mais cristão do que isso, meu irmão. Não há nada mais bonito, né? Se tem alguém que vai, se a gente pensasse assim, que o céu é aquela fila, e as pessoas que vão mais próximas de Jesus, né? Elas estão mais perto, e aquela fila, a gente vai olhando a nuca de quem está lá na frente. Se existe alguém que está lá na frente, é Barnabé. Barnabé. O mundo foi evangelizado por causa de Barnabé. A gente vai ver a presença dele. Ele era primo de João Marcos. E a forma como ele tratava, né? Paulo brigou com João Marcos. Paulo imaturo, não conseguiu lidar. E daqui a pouco, Barnabé, ele não desiste de João Marcos, continua investindo. E depois, João Marcos vai ser a pessoa principal que vai apoiar o ministério de Paulo no final de sua vida. Barnabé de novo em ação. É o filho da consolação. Meus irmãos, eu quero convidar você a sair de cena, a fazer o que Barnabé fez, a colocar de si no outro, e aí sim, você vai longe. Você não precisa ser o personagem principal, o protagonista, não precisa. Você pode ser coadjuvante. Barnabé não foi transformado em personagem principal. O personagem principal é Jesus, e nós somos todos coadjuvantes, e que ele use as nossas plataformas, e os nossos dons e talentos, e a nossa vida, a nossa atenção, usa tudo, para que a mensagem continue avançando e avançando e avançando. Eu tenho falado para vocês desse livro aqui, da Rosária Butterfield. E eu vou incentivar você a comprar esse livro, da editora Monergismo. Eu não achei em nenhuma livraria, mas tem na internet, vai lá e compra. Só você entrar no site da Monergismo lá, 20 e poucos reais, você compra o livro, você vai receber na sua casa 2 dias depois. Compre esse livro. Esse livro fala a história, conta a história de uma grande protagonista que decidiu sair de cena. Né? Essa mulher, ela é assim como Saulo de Tarso, uma grande protagonista e uma grande perseguidora da igreja. Ela dedicou a sua vida, seu talento, sua energia para perseguir a igreja. Ela tinha uma dificuldade com os cristãos, e ela, professora de literatura de uma grande universidade de Nova York, e ela dedicou a sua vida a isso, e de repente, ela teve contato com um pastor simples, lá dos Estados Unidos. Ninguém nunca vai ouvir falar dele, mas ele dedicou a vida dele para se aproximar da Rosária e aproximá-la de Jesus. Isso tem acontecido, irmãos, e eu quero convidar você a fazer isso. Saia de cena. Terminar com esse exemplo aqui. Não sei se você já ouviu falar da Shalane Flanagan. Quem já viu? Ela ganhou a maratona feminina de Nova York em 2017. Parece que é uma coisa, todo mundo ganha, né? Todo ano tem uma vencedora. Mas quantos anos, né? De 77 para 17, 40 anos. Ela foi a primeira americana a vencer durante 40 anos, porque ninguém consegue ganhar dos africanos, né? Nenhuma maratona. Não dá. Durante muito tempo foi assim. E nenhum americano conseguia ganhar, e ela conseguiu vencer. Então foi um grande feito. A primeira americana, depois de 40 anos, a vencer. E foi uma grande realização. Mas sabe, irmãos, ela não ficou conhecida apenas por isso. O exemplo dela é importante. Isso aqui é que o New York Times escreveu a respeito dela. Talvez o maior feito de Flanagan seja nutrir e promover o crescente talento em torno dela. Uma qualidade rara
no mundo cruel dos esportes de elite. Cada um de seus parceiros de treinamento, todas as 11 mulheres, no total, chegaram às Olimpíadas enquanto treinavam com ela. Um feito extraordinário. Chame de efeito Chalene. Você serve como um impulsionador de foguetes para as carreiras das mulheres que trabalham ao seu lado, enquanto catapulta para frente. Chalene foi a pioneira em uma nova marca de mãe do time, para esses jovens iniciantes, com a confiança de não derrubar os outros, para proteger o seu lugar na hierarquia. Ela é conhecida principalmente por isso. Todas as 11 mulheres que treinaram com ela chegaram às Olimpíadas, ou seja, se tornaram as melhores naquilo que elas faziam. Capacidade de reconhecer talento, capacidade de reconhecer potencial e investir a vida nisso. De não entender, não, essa vai ser a minha rival, eu vou preservar, eu sou o protagonista, né? Eu estou no centro das atenções. Não, ela passou para frente, essa coisa de plataforma, de catapultar, usar a minha vida, a minha experiência para jogar outras lá para frente. É isso que nós vamos fazer aqui nessa comunidade de fé, é isso que nós vamos fazer. Todo o tempo que a gente dedica para uma criança, para um jovem, para um adolescente, é pensando nisso, é olhando para frente, é jogá-los lá para frente, entendendo que Deus vai fazer coisas grandes através de nós. A gente pode ser coadjuvante, sim. E quantas vezes o coadjuvante rouba a cena, não é verdade? Em tantos filmes aí, muitos filmes, os coadjuvantes acabam aparecendo mais que os protagonistas. Eu quero convidar você a fazer isso. Amém, irmãos? Vamos deixar de lado. Toda vez que você perceber em você essa necessidade lá no trabalho, em qualquer lugar, percebe ainda em você esse sentimento diabólico, essa necessidade que você tem de mostrar o seu talento, de ser reconhecido por todos, de ser o primeiro. Vamos abrir mão disso. Vamos colocar isso sob a cruz, né? Queria convidar o pessoal da música aqui, a gente vai terminar cantando a canção da cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou. Cantar? É isso, né? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém, irmãos? Vamos orar juntos. Coloca a tua vida diante de Deus agora, seus dons, seus talentos. Vê você lá no trabalho. Sai procurando potencial, talento. A gente tem aqui alguns professores também que trabalham dando aula e vivem também essa experiência de dar de si, de entregar de si. Faz isso em nome do nosso Senhor Jesus. Entrega a sua vida. Você lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, dentro da sua casa, abra mão do protagonismo. Sacrifique-se. E o Senhor vai ser honrado e glorificado. Amém? Seremos conhecidos como filhos da consolação. No nome de Jesus, coloca a sua vida agora. Senhor, nós clamamos pelo Teu Espírito agora. Continua ministrando em nossos